Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui novamente com vocês para mais uma edição do Café com Saber. Estou muito feliz, né, por estar novamente aqui, como muitos, né, de vocês já nos acompanham há tempo, todo primeiro sábado de cada mês, nós temos esse momento de conversa, sempre com um tema pertinente, um tema atualizado e que possa trazer um pouco de informação para vocês que nos acompanham. Eu quero, antes de falar do projeto e também de dar início ao nosso conteúdo, a apresentação dos nossos convidados, eu quero dizer a vocês um pouquinho da minha vida aqui no Centro Universitário Ingá. Eu trabalho aqui já vou indo para 14 anos, trabalho como professor, dou aula na medicina, já dei aula em outros cursos, hoje estou lecionando somente na medicina, a disciplina de ética e bioética. Mas já trabalhei na enfermagem, já trabalhei na veterinária, no direito e outros cursos. E meu nome é Luiz Antônio Bento, aqui eu sou conhecido mais como Professor Bento, e coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos e também a capelania universitária. Portanto, essa nossa atividade de hoje, ela está dentro deste projeto Capelania Universitária. E também eu penso que é importante, né, entender que existe um projeto maior, que é a capelania universitária chamada NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. Então, como se fosse um guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva nós temos outros projetos. Então, um deles é a capelania universitária, o NIA, né, que é o Núcleo de Inclusão, né, e Acessibilidade aqui da universidade. Temos vários projetos. O projeto Capelania Universitária, ele nasceu num período assim bem doloroso, né, que todos nós recordamos que é muito recente, foi no período da pandemia, né? Então, o nosso retorno às aulas presenciais, tínhamos muitas situações que alunos e mesmo colaboradores, professores que precisavam de algum tipo de apoio, e então a capelania nasceu com essa intenção. E dentro, então, desse projeto Capelania, nós criamos essa atividade chamada Café com Saber. E fico feliz que você está aí, né? Também gostaria que vocês compartilhassem nas mídias sociais o link, para que mais pessoas também possam acompanhar, né, ali no grupo de família, no grupo da sua atividade profissional, no grupo das escolas onde vocês trabalham, enfim, nas suas mídias sociais e nos seus contatos. Assim, muito mais pessoas vão ter a oportunidade de, de saborear muito das informações que nós traremos aqui por pessoas que são experts nesta área, né? Então, o nosso tema é sobre saúde mental e internações compulsórias na perspectiva da medicina, da psicologia e do direito. Então, agora eu quero, né, assim, com muito carinho, fazendo já um agradecimento e pedindo aos nossos convidados para que eles se apresentem, né, a vocês. Então, eu passo aqui a palavra para o nosso querido doutor. Olá, agradeço primeiramente ao professor, né, Luiz Bento, né, pelo convite. Não é a primeira vez que a gente está participando da atividade da disciplina de ética, né, mas aqui para fazer a gravação é a primeira vez. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais dividindo a mesa com pessoas distintas, né, então também agradeço a presença, né, das minhas colegas, a professora Araceli e a doutora Aimee. Então, eu me chamo Thiago, né? Eu sou médico psiquiatra, atuo aqui na cidade de Maringá. Eu atualmente estou fazendo só a minha parte de consultório, porque estou na licença paternidade, conhece? Mas fui professor aqui da instituição por muitos anos, né? Por enquanto estou licenciado, pretendo voltar em breve. Né? Também dei uma pausa na parte de pesquisa lá na UEM, estava com
com um grupo de pesquisa lá, então ainda estamos publicando alguma coisa, mas Que bacana. logo, logo estamos de volta. Então, quero ajudar aqui a trazer alguma coisa da experiência, né, da medicina, principalmente na visão da psiquiatria, né, para esse debate que é tão importante, tá bom? Acho que é isso. Obrigado, Dr. Tiago. Agradeço muito na sua presença, o seu aceite. Como você falou, a gente já também teve outras oportunidades de estar juntos, que nós temos no curso de medicina aqui, temos um projeto chamado Debate sobre Bioética Clínica, né? Inclusive, segunda-feira nós vamos começar, só de fazer aqui uma propagandazinha, né? O nosso grupo de alunos preparou um folder para poder dar para os participantes, né? Então, são os alunos do 2º ano de medicina. Eu achei eles muito criativos, né? Eles que pensaram, fizeram, Olha, bacana. né? Então, muitos temas importantes, né, para a gente trazer e conversar um pouco sobre eles. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Tiago. Doutora, com você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também ao professor Bento pela oportunidade de estar aqui, eu pela primeira vez, né? E é muito bacana a gente poder tratar sobre assuntos tão importantes com uma interdisciplinariedade, né? Porque eu acho que cada um acaba se complementando, então é um prazer estar com o Dr. Tiago, professor Bento e a Araceles. Eu sou advogada, meu nome é Aimee, né? Sou advogada, atuo na área da saúde e tô nessa caminhada, né, nessa jornada da hospitalar, vendo à frente. Eu estava até comentando antes da gente iniciar com o Dr. Tiago que o nosso escritório, que é a Bandeira Campus Rossi, a gente atuou por um bom tempo no Hospital Psiquiátrico aqui de Maringá. Então, assim, eu cheguei no escritório, já estava encerrando ali as atividades do hospital, então a gente ficou com um remanescente ali, né, dessa coordenação mais voltada para a atuação médica mesmo. Mas é isso, então espero contribuir com vocês para trazer esse assunto, que eu acho que é sempre importante falar sobre isso, sobre saúde mental, né? E essa questão da internação psiquiátrica, muitas pessoas não têm conhecimento, então que essa informação possa chegar a quem principalmente necessita. Obrigado, doutora Aimee. Isso. Né? Francês. Professor, muito obrigado mesmo, né, pelo seu aceite também, né? Então, fico muito feliz por você estar aqui conosco pela primeira vez. Esperamos que outras oportunidades você também possa estar conosco, né? Tantos temas que a gente tem tratado, né? Então, muito obrigado e tenho certeza que vai ser muito importante, porque é uma temática que envolve, como você falou assim, ela é interdisciplinar, né? Então, não é um tema que você trabalha só a partir da visão, por exemplo, da medicina, ou da psicologia, ou do direito, ou de uma outra área do saber, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos, sim, trazer, assim, alguns elementos para ajudar os nossos ouvintes, né? Aqueles que nos assistem. Doutora, você? Primeiramente, obrigada também pelo convite, foi um prazer muito grande. É um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Como conversávamos há pouco, eu já fui professora da casa, coordenadora de curso, né? Estive na comissão de ética por um período, então trabalhei bastante tempo aqui. E hoje, na minha atuação dentro de CAPES, eu tenho a satisfação de ter o internato de medicina daqui da Uningá lá conosco, né? E os estágios também, né? E tem sido um trabalho muito interessante, até porque a proposta lá é multidisciplinar, eles estão tendo a oportunidade de passar por essa atividade de forma multidisciplinar. Eles participam de todos os grupos, eles não ficam só dentro do campo da medicina, eles se apropriam de todas as dinâmicas do serviço, né? Então, assim, fui professora há muito tempo de psicopatologia, né, aqui em outras faculdades. E então, assim, sempre voltada à saúde mental, mestrado, doutoramento, tudo sempre em cima da questão da saúde mental, né? E espero contribuir também com os colegas para essa discussão, para a gente conversar um pouco, né, sobre esse tema que realmente causa muita dúvida. A gente percebe, né, na demanda que a gente recebe, como existe uma dificuldade em compreender, e inclusive as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo na construção de uma rede de atenção em saúde mental.
E parece-me que existe até um certo preconceito ainda, né? Um mal-entendido em relação, né, às pessoas que trazem consigo as suas, né, suas dificuldades, né, no campo da, como que eu poderia dizer, da mental, É né, um transtorno, né? psicológico, né, os seus transtornos, né? Então, muito obrigado, doutora, Eu que por estar agradeço. conosco e obrigado mesmo pelo seu aceite, tá bom? Eu que agradeço. E daí, pessoal, não esqueça de tomar seu cafezinho aí também, né? Nesse sábado de manhã, é um pouquinho fresco ainda. Então, vai tomando aí o seu café. Eu queria, antes de passar a palavra, né, trazer algumas questões, aqui dizer o objetivo dessa nossa conversa de hoje. Então, nós, quando pensamos o tema, nós pensamos conversar sobre as diferenças que entre os tipos de internação compulsória, né, em psiquiatria, né, as suas indicações, aquilo que tem de particular, né, dentro desta área, dentro desse conhecimento, dessas questões. Mas aí, por isso, eu pensei, vou conversar só com o médico. A gente está vendo, né, aqui nas conversas que fazíamos antes de iniciar, né, nosso trabalho aqui, que hoje, né, toda a área do saber, aliás, toda a área de atuação, ela é multidisciplinar, né? Então você não tem, como a professora dizia, lá você tem enfermeiro, lá você tem médico, lá você tem psicólogo, né? Então é uma área, quer dizer, hoje são áreas de atuação compartilhadas, né? E quando nós falamos, né, sobre a clínica psiquiátrica, uma série de ideias vem à mente e a maioria não são boas quando a gente fala dessa questão. Mas isso eu acredito também que é por uma falta de conhecimento, ou então é por um desconhecimento, né, do que significa, né, a questão da saúde mental. E a ideia, então, hoje, nossa, é conversar para ajudar não só os nossos estudantes, mas também a todas as pessoas que nos acompanham. Porque a gente pode ser uma fonte de informação, de segurança, também para as outras pessoas. Mesmo que a gente não tenha alguma situação em relação ao tema que nós estamos conversando na nossa família, mas então são muitas pessoas que nos procuram, né? Quer uma orientação, quer uma informação, quer uma segurança, né? Porque não é fácil, às vezes, lidar com temas ligados à saúde mental, a questão da depressão, do estresse, né? Que envolve a psicologia, o direito, né? Em todas nessas questões aí. Então, mais uma vez, eu agradeço muito em poder estar aqui, a todos vocês que nos acompanham, a contribuição, né, aqui dos nossos convidados e convidadas, cada um na sua competência, mas que a gente pudesse conversar assim, um pouco espontaneamente, né? Então, sem assim aquela dificuldade, eu vou responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta, você vai responder. Então, o pessoal já está acostumado, né, aqui com o nosso café, e a gente vai interagindo, né? O doutor Tiago trouxe uma questão, mas a professora Aimee, né? Então, pensou, não, eu posso trazer aqui também e completar esse conteúdo. Então, a gente vai conversar um pouco aí nessa direção, tá certo? Então, o que eu pensei? Eu preparei uma colinha, né? Porque né, nem sempre é fácil fazer prova, né? Então, eu trouxe aqui uma colinha e trazendo uma primeira questão, né? O que é a internação psiquiátrica e quais são os tipos de internação? Então, vocês fiquem à vontade a responder. Se o doutor Tiago quiser dar o início, né, sobre o que é a internação psiquiátrica e quais os tipos, voluntário, involuntário. Eu acho que daí a doutora vai poder também entrar daí no assunto, que está dentro da lei, né? Esses tipos estão determinados por lei. Daí eu permito que a doutora fale com mais propriedade. Mas o internamento psiquiátrico, ele é um internamento como qualquer outro dentro da medicina, só que na área da psicologia, da psiquiatria, desculpa. Né? É a mesma coisa que um paciente cardiológico ter um infarto, uma arritmia, precisar de uma ferramenta
de tratamento, só que essas ferramentas só se encontram dentro de uma instituição. Por quê? Porque você é um nível de sofisticação maior do que é possível ser oferecido para o paciente dentro de um consultório, por exemplo. Então, o internamento psiquiátrico, esse é o primeiro, talvez, norte, que ele sempre deve ser terapêutico. Ele é uma ferramenta terapêutica. Então, o paciente tem uma necessidade e essa necessidade só pode ser suprida mediante alguma estrutura ou ferramenta que se encontra dentro do hospital. Daí a gente indica um internamento. Depois a gente pode discutir um pouco mais, né, a respeito do que levaria, né, quais são as indicações do internamento. Eu não vou me adiantar. Mas na psiquiatria especificamente tem 3 formas de fazer esse internamento, né? O voluntário, involuntário e aquele mediante decisão judicial. Mas eu vou permitir que a doutora explique um pouco melhor que o Não compulsório, sei se né? a Aracelis quer complementar o que é a internação psiquiátrica, mas se você... Lógico, a gente está falando do ponto de vista médico, né, da internação psiquiátrica, e eu vou falar a partir um pouco mais da rede, do CAPS, né? Então, a gente fala do internamento em saúde mental, né? Porque daí ele tem a determinação médica para a internação, mas também é previsto uma avaliação multidisciplinar, né? E aí entram os outros profissionais do campo da saúde. Psicologia, serviço social, terapia ocupacional, enfermagem, né? E outras que também podem contribuir, a educação física, né? O profissional de educação física na saúde, né? Então, claro, uns profissionais atuam mais diretamente na prática com os pacientes, né? Na intervenção, outros mais na avaliação, né? Mas todos dentro de um campo multidisciplinar, né? Então, né, como já foi dito, existe a internação voluntária, na qual o paciente tem consciência, aceita o tratamento, né? Geralmente, quando existe esse aceite, ele está dentro de uma instituição aberta, como é o caso de um serviço CAPS, né? Quando existe uma internação involuntária, geralmente é a família que faz a solicitação e mediante o diagnóstico médico se faz essa internação, e o compulsório, né, daí requer a avaliação jurídica. Isso, e mais especificamente, então, sobre essa questão jurídica, né, a gente tem uma lei específica que traz essa regulamentação dos tipos de internação. Então, a Lei 10.216 de 2001, a gente até comentava há pouco também, que é uma lei um pouco, né, defasada em questões de passar de tempo, a gente está falando de uma lei de 2001, mas que nessa questão, né, da regulamentação dos tipos de internação traz o que a Aracelis comentou, né? São 3 tipos de internação psiquiátrica. E é muito comum as pessoas confundirem a terminologia involuntária com compulsória. Então, quando a gente fala de, né, a voluntária, quando o próprio paciente consente com a sua internação, então ele está, né, disposto a ser submetido a esse regime de institucionalização. A involuntária, ele não consente com o seu tratamento, mas a sua família, o responsável legal, né, que está ali cuidando daquele paciente, solicita, né, essa internação dele. E a compulsória, que é quando o judiciário opta por esse tipo de tratamento. Então, quando a gente fala de internação compulsória, é mais comum quando já tem um processo em andamento, né, principalmente questões criminais, a gente percebe que é um pouco mais recorrente. E aí o juiz percebe que aquela, né, pessoa está precisando de uma intervenção. E que nem sempre o CAPS, né, é suficiente para dar conta daquele transtorno que está acontecendo na vida dela. E aí o juiz solicita essa institucionalização. Então, são esses 3 tipos. Sim. Então, só, né, ressaltar que muitas vezes as pessoas usam como sinônimo o involuntário e o compulsório, mas são tipos diferentes de E internação. esses tipos estão nesta lei. Estão expressamente previstos na lei. Eu não me recordo o artigo de cabeça, mas Eu acho que é na minha artigo colinha 6º, aqui né? é o artigo 6º Artigo 6º. da Lei 10.216. Isso. E vamos dizer assim, em quais situações levaria, então, a uma internação psiquiátrica? Eu posso destacar 2 modelos aí também que eu acho que é importante, porque a gente tem
internação dentro de um hospital geral, dentro de uma ala de psiquiatria, que é uma ala de saúde mental, que seria uma emergência psiquiátrica, e ainda temos o processo de institucionalização em asilos ou manicômios, hospitais, né? Ainda existe. E nestes casos, só de forma compulsória. Nessa involuntária, quando a pessoa talvez ela pode estar em perigo com relação a si mesmo, colocar alguma pessoa em perigo. Pode falar um pouquinho? Por que levaria uma pessoa a um tipo assim de tratamento? Então, né, tomando a frente aí da parte jurídica, né, essa questão do risco é fundamental para ensejar uma internação involuntária ou até mesmo uma compulsória, né? Então, é um risco próprio, é um risco para terceiro. Então, essa pessoa, ela tá se automutilando, ela tem uma tendência suicida, ela tem uma crise de abstinência, ela, enfim, né, tem às vezes algum comportamento que fere a moral dela. Então, não necessariamente físico, né, no sentido de se automutilar, enfim, de ferir alguém. Mas às vezes ela tem um comportamento que acaba expondo ela de uma maneira que talvez ela não consiga refazer essa situação pós, né, tratamento. Então, são situações mais extremas. A lei prevê a institucionalização como um último recurso. Então, isso é algo que está muito expresso, tem um artigo específico falando sobre isso, que para pessoa ser internada psiquiatricamente, ela precisa ter esgotado os recursos extra-hospitalares. Exato. Então, a gente está falando, né, de uma situação que a pessoa vai ter a liberdade dela restrita por estar ali. Lógico que existe a possibilidade de alta pedido e tal, mas é uma medida mais extrema. Então, para que isso seja possível, tem que ter um transtorno diagnosticado, tem que ter um laudo médico que faça essa recomendação, né? Tem critérios para serem seguidos, não é simplesmente eu tenho vergonha enfim, da pessoa com quem eu convivo por ela ter esse tipo de transtorno e eu não quero dar conta disso, ou enfim, tá muito difícil dar conta dessa pessoa, então eu vou né, pelo caminho mais fácil, coloco ela lá no hospital e tchau, né? Geralmente a gente percebe essa questão do preconceito que o professor comentou inicialmente, né? A gente veio de um sistema muito asilar, que tinha esse manicômio, né? Essa coisa até de um cárcere privado, assim, a gente percebe. Era meio que tratado como loucos, não era? Isso. Se a gente pega... Desculpa. Se a gente pega pela questão da história da loucura mesmo, né? Essa estranheza do que é o transtorno mental, o doutor me ajude nisso, né? Essa estranheza levou a uma concepção de um comportamento demoníaco, de uma questão de indisciplina, uma questão moral, né? Então, o tratamento não era bem um tratamento, mas muitas vezes um castigo ou só uma necessidade de afastamento, de isolamento do convívio, né? Então, com o tempo e com o avanço da medicina, da psicologia, das áreas de saúde, foi se percebendo que não era necessário esse afastamento persistente, a longo prazo, como a gente já sabe, muitos ficaram 20 anos, 10 anos dentro de um hospital, né? Como o doutor fez a menção à arritmia, vou fazer uma paráfrase aqui com a diabetes, né? Se a pessoa tem uma descompensação, ela procura o hospital, vai organizar, né, a glicemia e sai dali, vai ser orientada a voltar para a UBS ou procurar o endócrino, né? Vai ter uma orientação e vai seguir a vida. Pode descompensar em algum momento? Sim, e aí ela retorna para o hospital para todo acompanhamento. Não é necessário ela ficar 20 anos dentro do hospital por conta do diabetes. Do transtorno mental também não. Sim. Porque a gente tem um período de remissão, né? E que existe o risco, e depois disso a gente tem como trabalhar de outras formas, né? Pode acontecer eventualmente de ter uma regressão? Pode. Né? Mas no sistema de longa permanência, né, é muito mais utilizado, não tanto hoje, né, com o transtorno, mas principalmente com o uso e abuso de drogas. Esse ainda é mais, porque foi da onde veio toda a discussão do período da Cracolândia, se deveria ou não deveria ter uma internação compulsória, né? Então vem muito em cima do uso e abuso de drogas.
professor, se me permite, né, nessa questão legal, que a medicina, ela acaba ocupando, de uma certa forma, um pouco o centro, não porque a gente deseja, mas porque tem um dispositivo legal que diz que todo internamento é um ato médico, né? Então, ele precisa ser circunstanciado por um pedido médico e ter uma avaliação médica antes. Então, precisa ter uma indicação. A doutora falou muito bem. Já tive experiência de estar no hospital e uma briga de casal terminar lá dentro do hospital psiquiátrico. Interno ou não interno, né? Não, interno, obviamente, né? Questões entre pai e filho, não. Se não tem uma condição clínica, um diagnóstico, né? Que enseja um internamento, o médico pode recusar esse internamento mesmo com a voluntariedade da pessoa. Só que a lei ela é escorregadinha em alguns pontos, porque ela está falando de 3 tipos de internamento: o voluntário, involuntário e o compulsório. Eu digo para você, a lei ela também tem um dispositivo que ela fala que o paciente ele tem que receber o melhor tratamento para aquela condição dele. E se o melhor for o internamento, mas não se esgotou os outros ainda, e o paciente opta pela internação, você tá num beco sem saída. Porque se você quiser seguir a lei, você vai falar para ele, ó, é o melhor para você, mas eu não vou te internar, porque a lei não permite. Obviamente que não é feito isso, né? E isso não é raro. Dependência química é isso. Se esgotou, ele foi em vários médicos, tentou vários tratamentos, foi no CAPS? Às vezes não. Mas o internamento é o melhor para desintoxicação? É óbvio que é. Então se torna escorregadia. Esse é um ponto bem interessante para a gente pegar a respeito dessa questão da lei. O segundo ponto que eu só queria, assim, para ficar simples para o pessoal entender, até o Código de Ética Médico, não exatamente o Código de Ética, mas o CRM ele traz informativos, né? E os médicos fazem perguntas para o CRM. Então, há muito tempo atrás fizeram quais são as condições em que eu deveria internar um paciente psiquiátrico. Ele coloca 4 situações, né? Mas dentro dessas 4, a gente pode colocar, assim, resumir em 2. Então, ou o paciente está oferecendo risco, né? 3 são a respeito de risco. A si mesmo, ao patrimônio público, ou à exposição moral da pessoa, ou patrimonial, ou ele não tem capacidade. Isso é muito importante, porque às vezes ele não está oferecendo risco, mas ele não tem capacidade de autocuidado. Ele não vai conseguir. Vamos pegar um paciente com déficit intelectual muito grave, um autismo profundo, uma esquizofrenia já muito avançado. Você vai prescrever a medicação, ele não tem organização suficiente nem para acompanhar as horas. Como que ele vai saber o horário que ele tem que tomar o remédio? Às vezes vai tomar errado. Então, muitas vezes, o internamento ele vem também pela incapacidade de autocuidado. Então, o que aconteceu, muitas vezes, em épocas passadas, em que esses pacientes eram simplesmente deixados no hospital. Eles se tornavam pacientes asilares, não porque o hospital desejava, né? Não, até porque o trabalho, né, multidisciplinar é tão importante. Quem faz um trabalho essencial são as assistentes sociais. Elas que estão escutando, elas sabem que difícil que é esse trabalho. E o trabalho de busca por um responsável, ou de busca do responsável para buscar o paciente ali. E alguém que verdadeiramente se comprometa. Se comprometa em cuidar dele, né? Então, também tem todos esses aspectos. Muitos internamentos, eles viraram, assim, de décadas, porque simplesmente não se achava quem pudesse. Então, o poder público também demorou para se organizar, para fazer as residências terapêuticas, tudo isso que foi possível de tirar algumas pessoas asilares. E entender também que, num contexto histórico, né? Nós estamos falando que os tratamentos de saúde mental verdadeiramente eficazes, eles são da década de 60, de 50 para frente, mas principalmente da década de 60, 70 e 80. Antes disso, não se existia nenhuma medicação. O tratamento mais antigo, a eletroconvulsoterapia, é da década de 30. E do ano 200 antes de Cristo até... Como que foi feito o tratamento? Porque tem hospital psiquiátrico em Bagdá antes de... Muito, muito cedo. O primeiro hospital, assim, da era moderna, que a gente pode dizer, é de 1200, lá na Inglaterra. O hospital de Bethlehem, né? De 1200. Como que era feito o tratamento desses pacientes? Não era um tratamento, era um cuidado, né? Os hospitais mais antigos no Brasil que cuidam dos pacientes são a Santa Casa de Misericórdia, né? Depois tem o hospital lá do Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Que daí virou um grande asilo, né? Ou melhor, um hospício, né? Até a terminologia ela é bem complicada,
né? Não vou trazer aqui para a gente discutir, mas manicômio é uma coisa. Uhum. E usa-se o manicômio, às vezes, de forma generalizada, e é um pouco pejorativo, né? Uhum. Né? Porque tem gente que tem hospitais, assim, muito bons. E os hospitais da rede particular, eles também... isso aí não é... essas leis, isso não rege só a saúde pública, mas Sim. também a suplementar e a particular. Então, assim, existem os manicômios, os hospícios, os asilos e os hospitais. São ferramentas diferentes, né? Então, o médico, ele acaba defendendo mais esse modelo mais médico, que ele não é um modelo que termina em si mesmo. A professora falou muito bem, não tem como tratar um paciente, pegar um médico, levar lá e você resolve. Não vai resolver, porque é um problema muito mais amplo. Você precisa de outras classes, né, profissionais trabalhando em conjunto para fazer frente a uma doença tão difícil. Mas a gente acaba puxando muito essa questão para o modelo médico, justamente também para poder tirar o paciente desse ambiente estigmatizado e trazer ele para dentro da medicina, porque muitas vezes isso é negado a ele, né? Fala, não, você tem um transtorno mental, como se isso não fosse uma área da medicina. Isso, inclusive, é um problema dentro da própria medicina mesmo, né? Das outras especialidades, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se comunicar dentro de hospitais clínicos com as outras especialidades, né? Um paciente começa a ter um problema, né, psiquiátrico, é chamado, você faz uma avaliação, eles não veem a hora do paciente sair do hospital clínico. Professor, doutor, eu vejo assim, nas comunidades, né, que eu trabalho na periferia das cidades aí, eu trabalho em Sarandias, porque eu não disse, eu sou padre também, né? E eu também não, primeiro eu sou padre, depois eu sou professor, porque eu tenho 15 anos como professor aqui, mas eu tenho 34 anos de padre, né? Então, primeiro eu fiquei padre. E às vezes a gente vê nas famílias muitas dificuldades de encontrar um apoio nesta área. Às vezes até aonde que elas vão, né? E às vezes estão vivendo um sofrimento dentro de casa. Eu falava com uma senhora esses dias, ela dorme com a porta fechada por medo do irmão dela, entendeu? Porque ele pode qualquer hora ter um excesso ali de loucura, né? De mental, não sei. E então é medo do próprio familiar, né? Mas onde que essa pessoa vai tratar? A gente fala assim, eu acho que se não me falha a memória, você pode me lembrar, professora, a Constituição, acho que se não me engano é o artigo 196, que é a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Quer dizer, você tem um direito, mas você não tem um acesso a esse direito. A nossa população não tem acesso a uma saúde mais qualificada. Se a gente precisar de um especialista, muitas vezes tem que demorar. Eu fui buscar agora um neuro, só encontrei para dia 20 de outubro, entendeu? E ainda que você tem um plano de saúde ainda, você imagina quem não tem. Quem depende do posto, quem depende da UPA, né? Então... Só para complementar, tem um programa agora do governo que é o Mais Especialista, né? Está sendo lançado agora justamente para tentar auxiliar um pouco nesse processo, né? Agilizar aí o atendimento de áreas mais procuradas, né? Então é uma tentativa, mas realmente é uma demanda grande, né? De atendimento. Respondendo um pouco ao que o professor colocou, frente ao modelo hospitalar, ou mais precisamente, aí não usando então hospitalar, porque o hospitalar teria uma qualidade, um cuidado maior, mas ao modelo manicomial, asilar, a rede de atenção em saúde, ela está sendo ainda, não foi, ela está sendo ainda construída no sentido de tentar fechar essas lacunas, né? Do familiar, dos graus dentro de transtorno mental, né? Da diferença entre álcool e drogas e de transtorno, né? Existe uma dificuldade muito grande, um desconhecimento muito grande da população também em conhecer essa rede. Eu acho que agora a gente está começando a
a expor mais, né? A revelar mais quais são essas possibilidades, a desmistificar um pouco também o que é esse tratamento dentro de um serviço CAPS, né? Eu estou como diretora do CAPS 3. O CAPS 3 é um serviço 24 horas, onde existe um acolhimento em leito. Não é uma internação, é um acolhimento em leito. Ele fica sob cuidado multidisciplinar durante o período todo que ele está ali. Se ele agravar, às vezes clinicamente ou no campo psiquiátrico, ele é encaminhado para a emergência psiquiátrica, que é dentro de um hospital. E durante o dia ele tem todo um acompanhamento de toda essa equipe, com atividades terapêuticas, grupo terapêutico, né, grupo terapia, que é diferente, e lazer, né, o familiar também é assistido, né, com grupos. Então existe uma rotatividade muito grande, assim. Nós temos, aqui em Maringá especificamente, nós temos um diferencial que é um plantão em saúde mental associado ao serviço CAPS 3, onde nós temos consultas de urgência, né? Então, porque isso é difícil, às vezes você tem já um psiquiatra agendado para daqui a um tempo, mas aí você faz uma crise. Não é ainda um surto para você ir para um hospital, para uma internação. Mas aonde é que você vai buscar essa ajuda? Então precisa ter um serviço de urgência. O CAPS 3 é um serviço de urgência, porque a gente tem 24 horas. É que são muitos poucos municípios no Paraná que tem um CAPS Sim. 3. Sim, por uma questão de legislação, de número de habitantes, né? Então, isso precisa ser revisto, precisa ser ampliado, porque é um serviço que ele dá uma vazão grande nessa demanda. Quem não mora em Londrina, em Maringá, Curitiba e talvez Cascavel, não tem como entrar ele vai entrar pelo hospital, né? Não, muitas vezes não. Ele vai entrar pelo sistema básico, pela UBS ou pela emergência clínica. E daí mora o grande dilema, né? Que será que as pessoas estão preparadas para receber esse paciente lá? E é isso que às vezes a gente acaba tentando... Falando um pouco da área do serviço público, também esse ano o Estado do Paraná faz uma política de manejo, né, no campo da saúde mental. Então, tem um programa chamado Planifica SUS. E todas as UBSs de Maringá, as 35 UBSs, todos os CAPs estão passando por esse Planifica SUS. Todos, desde o administrativo, está estudando sobre a questão do suicídio. Ótimo. Né? Todo mundo, e nós estamos fazendo encontros, discutindo, fazendo na plataforma, respondendo com certificado. E está tendo o que significa planifica. Os protocolos, tirando algumas especificidades de um serviço de outro, estão sendo manejados para serem iguais. Então, nós estamos estudando, por exemplo, vigilância sanitária. E o que tem a ver vigilância sanitária com saúde mental? Então, existe uma política, né? Só que isso é moroso, não é uma coisa de uma hora para outra. Até porque nós nunca tivemos, dentro de saúde mental, um reforço nesse sentido, né? A saúde básica, a saúde primária, via a saúde mental só como algo da saúde especializada. Né? Então, era os CAPs, o hospital, emergência. E hoje, a gente entende que saúde mental começa na UBS. No acolhimento do enfermeiro, da recepção. Né? Não é só o papel do psicólogo dentro da UBS, não é só encaminhamento para... Hoje nós temos um diferencial em Maringá também, que é o polo de psiquiatria, né? Que em outras cidades também não tem, né? Mas não é só esse encaminhamento pela regulação para um especialista na psiquiatria, mas que o enfermeiro, o assistente social, o agente de saúde, todos eles têm que estar preparados para o acolhimento, para uma escuta em saúde mental. Eles não vão tratar, eles não vão encaminhar, né, o acompanhar diretamente, mas eles estão indo às casas, eles sabem o que acontece com a família, então essa conversa é importante. E ficou acordado que pelo menos uma vez por mês teremos que ter uma reunião, um estudo de caso em saúde mental nas UBSs. Então isso já é um avanço importante também, né? Mas isso é uma realidade nossa aqui, tá? E quando, por exemplo, a gente fala dos referenciais no mundo da saúde, da bioética, aqueles 4 princípios lá conhecidos, né? Autonomia, a não maleficência, a justiça e a beneficência, né? No caso da internação involuntária,
estaria agredindo o direito de autonomia dessa pessoa? Por exemplo, a família, é uma solicitação, um pedido da família. Quais os critérios que teria que a gente, assim, para a gente não, ele não quer ir para involuntária, para o internamento, e como que se dá essa decisão? Então, né, quando a gente fala dessa questão mais no âmbito jurídico, e no direito, a gente sempre fala de uma ponderação de direitos. Então, a gente sempre precisa ver o que está acima, né? É a liberdade, é a proteção dele, é a saúde dele, é a vontade da família, o que vai preponderar. Então, como o Dr. Tiago comentou, precisa ter um laudo médico. Então, independente, né, a família nunca vai decidir por si só. O paciente também nunca vai decidir por si só. Precisa ter um critério técnico ali para realmente aferir se esse paciente ele necessita dessa medida mais extrema. Então, tendo isso, a gente já consegue dar um passinho, né, subir um degrau ali dessa escada. Então, o paciente, né, ele não quer, mas por que ele não quer? Ele tá com a criticidade dele, né, ela tá preservada, ele tem condições de efetivamente tomar essa decisão, ou, né, ele não, enfim, não está ali com a sanidade dele preservada a ponto de tomar uma boa decisão e que o proteja, efetivamente. Porque talvez, né, principalmente quando a gente fala de usuários de droga, às vezes, na verdade, assim, não só isso, mas às vezes o paciente ele não se enxerga nessa condição. Não tem criticidade, né? Ele não consegue entender os riscos e os desdobramentos da conduta que ele vem tomando. Então, a liberdade dele vai ser restringida, né? A autonomia dele, de certa forma, vai ser violada porque outra pessoa vai estar tomando decisão por ele, quando a gente fala de uma internação involuntária ou até mesmo a compulsória. Sim, né? Mas é por um bem maior. Sim. Então, e não é algo para 20 anos, né? Em tese, a gente fala que a internação ela precisa ter um objetivo definido. E, de acordo com a lei, a intenção de internar é reinserir essa pessoa na comunidade, na sociedade. Então, é um caráter temporário, ele vai ter essa autonomia, sim, né, de uma certa forma violada por conta que a partir do momento que ele está ali, ele vai ter que seguir as regras do hospital, ele vai ter que cumprir as determinações do que a equipe multidisciplinar, o horário não vai ser o horário dele, é o horário, né, a rotina da instituição, mas isso é pela saúde dele, para garantir a vida dele. A gente chama isso de heteronomia, né? Que é quando você vai tomar uma decisão pelo outro, né? O outro não está em condições de se autogovernar, de se autodeterminar. E é isso que, né, você falando, que muito bem, né? É a sua fala. Quer dizer, você vai tomar uma decisão pelo outro, você vai maximizar o bem a favor dessa paciente, né? E posso fazer uma pergunta, professor? Assim, é uma colocação na forma de pergunta. Ele tem a liberdade dele, né, censurada nesse momento, tolhida. Alguém vai escolher por ele. Mas a pergunta é, quem tirou a liberdade dele? Foi a internação? Foi a família ou foi a doença? Será que ele já tinha essa liberdade antes? Ou ele já havia perdido essa liberdade? Seja pelas drogas ou por um quadro psicótico. Então, muitas vezes a gente enxerga desta forma, né? Porque realmente esse é um dilema ético enorme, né? Não sei, depois, se quiser, eu posso contar alguns casos de dilemas, assim, de internamento absurdos que a gente passa, né? Se tiver espacinho aqui, você me fala que eu conto um casinho. Pode ser, inclusive, agora, já está vendo o assunto, né? Eu vou meio que misturar o caso, porque às vezes alguém escuta, né? Vai que conhece a pessoa, certo, né? Mais uma vez, um marido levou a esposa, né? Para internamento. E ele falou, ela tem um plano, ela vai me matar, né? Então, eu descobri o plano dela, ela não está bem, está completamente desequilibrada, e ela vai acabar me matando. Eram essas informações que eu tinha, né? Eu estava na emergência, num hospital em outra cidade, não era hospital público, era um hospital de plano de saúde. E eu tinha duas decisões ali, né? Fiz a avaliação na paciente, não dava para... Não tinha, assim, claramente nenhuma desorganização patente, né? Conversamos muito bem, mas era algo muito grave, né? Então, falei para ela que ali era um hospital, que geralmente a gente fazia o tratamento internado. Se ela não queria ficar uns dias para a gente entender melhor o que estava acontecendo com ela, tudo. E ela falou que não, de maneira nenhuma ela não iria internar, né? Eu tive que conversar daí com os supervisores lá, tudo. Eles falaram, Thiago, o que você acha?
E aí, o que vocês Jogaram fariam? uma bomba pra você. O que vocês fariam? Não deveria ser uma decisão aí conjunta da equipe, eu acho que sim. Então, é interdisciplinar? nesse caso que eu falo. Mas assim, ela da poderia importância. sair correndo, fugir, a porta estava aberta, eu tinha que decidir em imediato, 15, 20 né? segundos, eu tinha minutos para decidir. Então, qual que é o bem maior ali, né? O bem maior é vida, né? Uhum. É o bem... Eu pensei assim no momento, para que lado eu posso errar? Eu posso errar tirando a liberdade de alguém por um tempo, que vai ser um crime grave, né? Ficar ali 48 horas comigo internada e não tinha indicação de internamento, só porque o marido me falou. Ou eu posso errar e ver uma pessoa morrer. Então, isso que levou, né? E eu fiquei com a paciente internada, ela foi minha paciente durante todo o período de internamento, ficou internada por mais de um mês ali. E depois de uns 20 dias, ela me revelou que era verdade. Ela falou que ela já ia matar, tinha um problema conjugal muito sério, tudo. Ela já tinha todo o plano, ela ia executar o plano. E se eu não tivesse internado ela, Provavelmente. teria acontecido. Então, é essa questão também da experiência do profissional, A sensibilidade, né? do feeling, né? Porque É. eu acho que assim, a questão do feeling na clínica ela é importantíssima, né? A gente está muito em cima só da coisa mais concreta, e lógico, a gente tem que contar com isso, mas eu acho que na psicologia, na psiquiatria, o feeling a gente precisa escutar, né? Tá, o feeling, porque realmente é essa coisa que chama, né? A sensibilidade mesmo para perceber, para desconfiar, né? Isso é muito importante. E aí vem a responsabilidade, né? Porque você está num lugar de decisão que precisa ter uma responsabilidade. Sim. Então, realmente, é a questão da vida. O mal maior ali, né? Depois... E depois, com relação, você já foi falado aqui bastante, né? Num passado, era quase que a moradia permanente da pessoa, né? Eu acho que isso hoje, acredito que não mais, né? Não, Mas inclusive porque existem leis que acompanham, né? Uma equipe, uma comissão que faz essa mas eu só queria saber, tá em cima, né? eu só queria saber mais ou menos assim, o tempo de internamento vai depender de cada situação, de cada paciente. Sim. Né? Tem gente que... Mas a média. É muito variável, né? Depende da causa que o levou, né? Se o quadro dele é crônico, porque tem quadro que é crônico e agudiza. Tem quadro que é oscilante. Vamos pegar um paciente com transtorno bipolar. Ele vai passar a maior parte da vida muito bem, né? Mas vai ter momentos muito agudos de doença de duração ali, de semanas a meses, né? Agora, você pega uma esquizofrenia, por exemplo, um quadro, né, mais crônico, que agudiza, muitas vezes, para você estabilizar um paciente, vamos pegar um paciente que estava na rua por muitos anos, né? Às vezes vai precisar de uns 3, 4, 5 meses de internamento, mas isso é muito raro, né? A gente imagina que com um mês você já está estabilizando bem a pessoa, mas em alguns casos, 10 dias, 15 dias. O protocolo, por exemplo, dos CAPs, né? Do CAPS 3, no caso, que é o único que tem acolhimento, né? É 15 dias, né? Mas isso não é uma regra, é um parâmetro. Né? Pensando aí na remissão, né? Quando começa a remir os sintomas, quando começa a haver, então, uma organização, né? Esse paciente já está sendo trabalhado ali todo esse tempo, ok. Mas acontece, às vezes tem pacientes que ficam 40 dias, porque tem toda uma questão social também que tem que ser trabalhada em torno, familiar, local para onde ele volta, a reorganização dessa família, às vezes é um acumulador, precisa limpar todo o espaço, né? Precisa fazer ponte com a atenção primária, com às vezes outros serviços, CRAS, CREAS, né? Então por isso que é o trabalho em rede. Então às vezes ele vai ficando mais tempo, né, para poder realmente ajustar a medicação, vincular com o serviço para retornar para um plano terapêutico, né? Então às vezes vai demandando um pouco mais de tempo. E eu só queria, né, fazer um adendo que a Aracelis comentou, né? Quando a gente está falando de internações que o paciente ele não, né, autorizou estar ali, e daí a involuntária e a compulsória, tem um controle, né, para além das questões médicas do acompanhamento desse paciente. Então, a internação involuntária, as instituições têm a obrigação de comunicar ao Ministério Público em 72 horas.
para que haja realmente, né, Uhum. esse controle. Será que esse paciente ele está em um cárcere privado? Será que esse paciente, né, ele foi colocado ali, a família, enfim, abandonou? Como que está o andamento disso? E a intenção é justamente, pela lei, reinserir esse paciente na sociedade. Então, tem esse controle, né, do Ministério Público. E quando a gente fala da infantil, né, de crianças, além da comunicação para o Ministério Público, também precisa comunicar a vara da infância e da Sim. juventude. Que era, na verdade, uma das últimas perguntas que eu ia fazer, né? Que é essa, se existe internação compulsória infantil. Existe, né? Acho que vocês Existe. podem falar um pouquinho Existe. melhor. Existe. Lógico, assim, a compulsória, né, ela cada vez mais vai se tornando a exceção, né? Como a doutora bem colocou, a grande parte dos pacientes são pacientes que já estão apenados, eles já estão, às vezes, no sistema prisional, estão tendo alguma necessidade, ou casos, assim, muito, muito, muito complexos do ponto de vista social que a família recorre. Porque não há por que trazer a justiça para um problema que você pode resolver sem ela ali só com um internamento involuntário. Então, vi uma vez uma promotora falando isso. Às vezes a gente abarrota ela, né? Exatamente. A promotoria com esses casos, sendo que mas daí isso tem um outro problema. Vamos trazer aqui à tona, mas se torna muito difícil também. Quem vai buscar esse paciente? Né? Daí tem um outro problema aí que a nossa rede não tá totalmente equipada, né, para fazer o que a gente chama de remoção. Esse é o nome, é feio, mas é o nome. Fazer a remoção do paciente, né? Então, às vezes precisa de polícia, tudo que não é o ideal de maneira nenhuma. O ideal é equipe treinada, né? As pessoas não têm problema. Mas a criança, ela cai muito no involuntário, porque a mãe tem certo controle sobre ela. Ela vai cair no compulsório quando já tem um problema judicial, né? Às vezes na criminalidade também, né? Que já envolve um conflito com a lei. Perfeito. Então, nosso tempo está terminando, né? Nossa, rápido. Nossa! Olha aí que a gente começa, parece que E tem desdobramentos, né? Não Tem. adianta, Dá a gente vontade acaba, ainda falar tanta Sim. coisa. tem mais coisas. tem a muita gente mais fala informações, né? Mas é bom, até porque nosso interesse aqui, quer dizer, a nossa intenção não é esgotar o assunto mesmo, né? Mas acho que é mais levantar assim um pouco a situação e o quanto que é importante a gente discutir isso também com a sociedade. Porque muitas vezes as pessoas não fazem as coisas como da maneira mais correta, até porque não tem as informações. A gente tem que imaginar que tem comunidades que são muito simples, são comunidades que são muito pobres, né? Tem famílias que são muito pobres, elas não têm essas informações, não têm domínio, né? De certos termos, de certos conceitos, e que é importante, então, a gente conversar um pouco sobre isso, né? Despertar nas pessoas o quanto que é importante não ter medo de conversar isso em família, né? De falar com a família, de buscar uma ajuda, né? De uma pessoa que possa te dar uma boa palavra, né? Às vezes é um começo de um estresse, de uma depressão, que se você não cuida vai se tornando um problema de uma saúde mental mais desafiadora, né? Mais preocupante, né? Então, e antes de encerrar, eu queria ainda passar a palavra para vocês, dar um minutinho e meio, para fazer uma consideração, né, assim, para as pessoas que estão em casa, também sobre esse tipo de trabalho, né, assim, essa discussão sobre temas, mais ou menos um pouco desse modelo que nós estamos aqui. Então, fique à vontade, nós começamos daqui, agora vamos de lá para cá. Eu acho que a informação ela é extremamente importante. Eu acho que um trabalho como esse é muito, muito bacana, principalmente porque muitos futuros profissionais de saúde devem acompanhar, né? E acho que, e aí eu falando um pouco dentro do serviço público, né? A gente precisa entender o que é essa rede, né? Desde do acompanhamento na UBS, estratégia de saúde da família, o consultório na rua, que é uma outra política de atendimento à população e saúde mental, depois os especializados, os tipos de CAPs, né? Onde existem os CAPs, e quando não existe uma cidade menor, a quem recorrer, como buscar, porque aí volta para a unidade básica, né?
E os serviços de urgência e emergência envolvendo tanto os CAPS 3, hospitais e o SAMU, que também faz parte dessa rede, né? Então, a gente entendendo que tem um trabalho sendo feito pensando realmente em agregar e melhorar. Eu acho que o que é mais importante para fechar é que as pessoas não tenham, volto nisso, porque parece uma retórica antiga, mas ainda é atual, de que as pessoas não tenham vergonha da questão do transtorno mental. Quando eu entrei no serviço CAPS, na direção, eu comecei a postar, eu tenho um Insta do CAPS, né? Comecei a postar imagens dos pacientes nas atividades. E por quê? Porque eles não são indignos, eles estão fazendo atividades com dignidade, né? E eu sempre termino as postagens dizendo CAPS 3, a cara da saúde mental, porque a cara da saúde mental é a minha cara. Olha, isso aqui é a cara da saúde mental. Você sabe se eu tenho algum transtorno? Alguém sabe se eu tenho algum transtorno, né? Alguém sabe se eu faço algum acompanhamento? E por que ter vergonha, então, disso? Se eu não tenho vergonha de ter um diabetes, de ter uma arritmia, de ter né? Por que eu tenho vergonha de dizer que eu tenho um transtorno mental? É uma doença como qualquer outra, né? E é muito legal, assim, esse seu comentário, porque acho que e daí entra toda a intenção, né, dessa programação que o professor faz, que é levar a informação para a gente normalizando conversar sobre esse tipo de assunto e as pessoas verem isso como algo que acontece na minha família, acontece na sua família, acontece comigo, acontece com você, né? Então, assim, queria aproveitar para parabenizar o professor pela iniciativa, por trazer esses assuntos e, como a Aracelis também comentou, né, quantos profissionais da saúde escutam, né, esse episódio e vão estar aí podendo ter a oportunidade de orientar talvez um pouco melhor as pessoas que os buscam, né, e acho que é isso. A gente está num bom caminho, a gente tem o privilégio de estar em Maringá, que é uma cidade bem estruturada, né? Então, quanta coisa eu aprendi aqui, descobri que Maringá tem muito mais estrutura do que eu imaginei. Então, é isso, né? O anseio para que todas as cidades atinjam isso e possam acolher as pessoas da melhor forma possível, porque é isso que a lei busca, um tratamento digno, um tratamento humano, o melhor tratamento, como o Dr. Thiago comentou. Só para complementar, nós temos as RTs também em Maringá, 3 residências terapêuticas, masculina e feminina. Olha lá. Doutor. Tá certo, acho que eu só tenho a agradecer aqui, né, a paciência de todo mundo, o convite do professor, né, e deixar, assim, um recado para quem tá ouvindo, né, que eu acho que a primeira barreira é a barreira do desconhecimento, né? O medo, né? O desconhecimento. E é fácil quebrar essa barreira, né? Que é a informação. Não precisa nem de um conhecimento formal, né? Falando assim, filosoficamente falando, mas da informação. E onde que busca essa informação? Né? Você vai buscar essa informação, né? Quem está ouvindo, nos dispositivos, né? Tanto sociais quanto de saúde. Então, o pessoal do CRAS está muito bem, né? Equipado para poder te oferecer várias saídas para o seu problema, né? Te orientar, né? Muitas vezes não vai resolver, mas vai dar um encaminhamento para ele. O pessoal dá as unidades básicas, que às vezes acaba, assim, deixando para última hora, tudo virar uma emergência, né? E daí você recorre a uma emergência, e a emergência é aquele lugar que é assim, salve-se quem puder, né? Então, se tiver com um pouquinho mais de tempo, vai lá, conversa, né? Essas mães desalentadas, assim, o que eu vou fazer com meu filho? Tudo. O internamento não é um cárcere privado, o internamento é para salvar uma vida, é para dar dignidade para a pessoa, não tira a dignidade de ninguém, né? É lógico que, inicialmente, o internamento involuntário, os pacientes, eles chiam bastante, né? Eles fazem ameaças, eles tentam manipular, mas a experiência que eu tenho é que depois de um tratamento bem feito, a maioria te agradece, né? A maior parte dos pacientes que eu internei involuntariamente continuaram comigo, mesmo tendo no consultório depois, né? São agradecidos. É o caso que eu contei aqui, inclusive, né? Porque eles viram que naquele momento, realmente, eles não estavam no melhor momento. É difícil. Fica sequelas, né? De uma lembrança, não, fica. Mas às vezes é o necessário. E a gente precisa fazer o que é necessário pelos aqueles que a gente ama, né? Sim. É o melhor que se pode oferecer, né? Às vezes você usa como a gente usou aqui, né? O mal menor. Enfim, tudo mal é mal, né? Maior ou menor é um mal. Mas, digamos assim, essa é uma situação que
eh, proporciona a esse paciente uma melhor qualidade de vida, né? Uma segunda Acho que isso, chance. Uhum. acho que isso que é importante. Professor, eu quero agradecer imensamente, né, o aceite de vocês e por toda a fala, por todo o conteúdo, por todas as informações, né, que vocês trouxeram para as pessoas que nos acompanham, né? A gente tem depois um feedback bastante grande, né, das pessoas. Talvez nesse momento que eles não estão nos acompanhando, mas como o link fica disponível, muitos vão ver depois, né? Então, quero agradecer imensamente, né? Deus que abençoe vocês, o trabalho que é muito bonito, e pela sabedoria, pelo conhecimento, não só científico, mas o conhecimento humano, a competência, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente não basta ser bons cientistas, a gente tem que ser humanistas também, Uhum. fazer as duas coisas juntas, né? Eu acho que é isso que proporciona maior segurança, qualidade para as pessoas, né? E agradecer, então, também aqui a equipe nossa que está ali atrás, né? Então, os nossos técnicos aqui, o Márcio, o Osmar, o Adriano e o João, muito obrigado, né? Vocês que sempre preparam aqui o estúdio para que nós possamos levar uma melhor imagem, né? E uma fala de melhor qualidade também, né? Para as pessoas que nos acompanham. Deixando aqui também o nosso muito obrigado, né, ao Centro Universitário Ingá, que nos dá a oportunidade, inclusive nos oferece essas canecas, né, para que vocês possam ter essa lembrancinha da passagem por aqui, né? Agradeço o doutor Ricardo, que é o presidente da mantenedora, o doutor Roberto, que é o reitor, a doutora Gisele, a pró-reitora, os nossos diretores, coordenadores de curso, nossos professores, colaboradores, nossos acadêmicos, né? Enfim, toda a nossa comunidade acadêmica. Então, eu quero dizer que sou muito agradecido, né, por vocês também dar esse respaldo para a gente, né? Então, não adiantaria nada eu querer fazer um projeto, ter um programa, uma atividade, mas se eu não tivesse também um apoio por trás, né? E muito obrigado mais uma vez, tá? E esperamos nos encontrar no primeiro sábado de setembro, se Deus quiser, com a nova temática, que vocês também podem sugerir temas, né? Então, eu decido um pouco pelos temas, mas eu busco sempre uma informação com algum especialista na área, se a temática comporta, se ela vale a pena, se ela não vale a pena no momento, né? Então, muito obrigado. Obrigado de verdade, né? Que Deus abençoe vocês, tenham um bom final de semana e curta muito a sua família, curta muito seus amigos e cuida muito da sua saúde mental, não só da mente, mas de todo o corpo, né? Então, parabéns para vocês e por ser o que são. Muito obrigado e fiquem com Deus.